Boa noite a todas. Hoje a gente tem uma roda de conversa assim, muito especial, porque é uma roda de conversa de celebração, né? Pelo menos pretendemos que seja, não é, Betânia? Então, eu vou apresentar a Betânia, né, que vai ser a debatedora da noite de hoje. Betânia é arteterapeuta, ela é pós-graduada, né, em arte-terapia, é especialista em envelhecimento ativo, subjetividade e arte, pelo curso, né, da própria clínica aqui do Pomar. Ela é arquiteta e urbanista pela UF. E hoje ela vai encaminhar o debate, né, da nossa roda. Aí quero apresentar a Anne Kellen. Anne é arteterapeuta também, é uma excelente dançarina, né? Está se aperfeiçoando em biblioteconomia, e Anne tem uma, digamos assim, atividade muito especial, porque Anne é uma ativista romane. Então, para quem não sabe o que é o ativismo romane, Anne é, como a gente diz popularmente aqui no Brasil, né, uma ativista da cultura cigana e faz uma divulgação muito bem feita, muito entusiasmada, e agora está com um projeto de dança cigana dentro da universidade, o que de verdade é uma proeza, uma universidade pública, e desenvolveu um trabalho muito interessante com velhos, né? Justamente com essa dança, que é uma dança assim, encantadora e super vitalizada. E vou apresentar também a Bartira dos Reis, Rocha César. Bartira é jornalista, né? Ela é pós-graduada em Comunicação e Saúde pela Fiocruz. Ela é mestre em Ciências, também pela Fiocruz. É arteterapeuta pela Clínica Pomar. É uma professora integrante da nossa equipe de metodologia de pesquisa. E, no momento, ela é pós-graduanda em envelhecimento ativo. Daí eu vou passar para a Betânia, para ela seguir com as apresentações. Boa noite a todas e todos que chegarem, que ainda não temos, né? É um prazer estar aqui com vocês. Ângela, obrigada pelo convite. Obrigada também às nossas convidadas, que vão enriquecer a nossa conversa, né? Um tema tão especial e tão importante para a gente levar, né, na véspera do Dia Internacional das Mulheres, né? Então, vou começar apresentando a Ângela Filippini, arteterapeuta, psicóloga, diretora da Clínica Pomar de Arteterapia, presidente da Associação de Arteterapia do Rio de Janeiro, mestre em criatividade pela Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha, e doutora em ecologia social pelo EICOS UFRJ. Jussara Gomes, nossa convidada, psicóloga, psicopedagoga, arteterapeuta, pós-graduanda em envelhecimento ativo pela Clínica Pomar, e fora a parte acadêmica, Jussara Gomes também, amante das técnicas artesanais, gosta de estar sempre aprendendo novas formas de fazer, conhecer, experimentar materiais novos. Essas são as nossas convidadas que estão presentes aqui. Mas nós 5 trouxemos outras convidadas, mulheres escritoras que deixam e deixaram legado para a gente. Então, cada uma de nós convidou uma escritora que vai fazer parte dessa roda com a sua fala poética. Então, aqui nós temos, na nossa roda, Carolina Maria de Jesus, convidada pela Jussara, Cora Coralina, convidada pela Anne, Cecília Meirelles, convidada por mim,
Clarice Lispector, convidada pela Ângela, e Elisa Lucinda, convidada pela Bartira. Então, já começo apresentando a minha convidada, Cecília Meirelles. É um prazer tê-la conosco, jornalista, poetisa, escritora e professora brasileira. Ela faz parte do modernismo brasileiro. Foi professora fundadora da primeira biblioteca infantil, 1934. Suas poesias apresentam um tom com reflexões de caráter existencial. Muitas histórias, muitas leituras interessantíssimas. Volto agora a palavra para a Ângela, para ela continuar a fazer a pergunta geral e também apresentar a convidada dela. Na realidade, eu vou apresentar mais duas pessoas. Vou apresentar a minha convidada, sim, que é Clarice Lispector, que nasceu em 1920 e viveu até 1977, e era uma mulher escritora, né? E que fazia poesias muito interessantes e que não tinha assim nenhum medo de não atender às expectativas da época sobre ela. Então, ela dizia assim: a minha palavra é o meu domínio sobre o mundo. E ela realmente caprichou nessa palavra e nesse domínio do contexto em que ela vivia. Mas a nossa outra convidada de hoje, ela não faz poesia e ela se chama Caroline Criado Pérez. Caroline Criado Pérez é uma mulher que escreveu um livro chamado Mulheres Invisíveis. E com esse livro, nós todas também vamos trabalhar hoje, né? Um pouco de poesia e um pouco do viés dos dados de um mundo projetado para homens, apesar de nós sermos, pelo menos no nosso país, a maioria, né? Então, a nossa pergunta geral para todas as convidadas é o seguinte: como você vê, né, a questão da invisibilidade feminina aqui e fora daqui? Podemos nos concentrar por aqui, né, em nosso país, que a gente realmente tem muitas histórias para contar e muitas coisas para observar. Então, está posta a questão, Betânia. Aí podemos seguir. Vamos seguindo, então. Vou começar, então, com a Anne. Anne, o que você acha dessa pergunta? Vocês vão ter 5 minutos, tá? Para poder fazer essa resposta. Depois vamos ter uma nova rodada. Certo? Ok, boa noite. Agradecendo mais uma vez esse convite agora ao vivo. A representação da própria Carolina, mas esses dias, depois do convite da live, me veio muito na cabeça a questão do Enem, né, de 2023. Falava justamente sobre isso, sobre a invisibilidade do trabalho da mulher, né? Essa coisa do trabalho eterno. E por lá do livro, da Carolina, ela fala dessa organização patriarcal da sociedade, né? E isso aqui no Brasil ainda é muito invisibilizado, né? Porque quem de nós aqui não trabalha dobrado em casa, né? Eu tirei férias mês passado e, assim, minhas férias foram trabalhadas, porque a dinâmica do lar não para, é constante, e a gente tem uma cobrança interna, assim, que é intrínseca, porque nós somos treinadas para cuidar, né? Então, o ato de estar em casa faz com que a gente acabe relacionando ao trabalho, não para de trabalhar, né? Se a gente não prestar atenção, a gente trabalha aí de domingo a domingo, 24 horas, no cuidado com os filhos, no lavar, no passar, né, e tudo mais. Então, a redação, ela trouxe isso à tona, né? E, assim, trouxe uma surpresa, porque as pessoas não estavam preparadas para ver como assim trabalho eterno, né? Como assim? Mas é tão intrínseco da mulher, tão particular da mulher, né? A mulher gosta de fazer isso, né? A mulher, ela sabe fazer isso, mas, assim, quem foi que disse isso, né?
a sociedade patriarcal, né? Esse treinamento, né, que desde pequenas somos conduzidas, né? A boneca que a gente ganha na infância, a cozinha rosa, a vassoura e o balde na infância, isso vai nos preparando, né, para sermos uma massa de manobra de trabalho gratuito, né, para as famílias. Então, essa redação acabou assim, refletindo isso, trazendo um pouco à tona. Né? Eu não queria só que ficasse na redação, eu queria que esses jovens refletissem sobre isso o tempo inteiro e comecem a perceber esse trabalho, né? Sendo quem é que faz esse trabalho em casa, né? Para pensar quem é que está na lida da casa, quem é que se incomoda com a sujeira da casa, quem é que fica com cuidado com as crianças, com cuidado com os idosos, né? Quem é que está atrás desse trabalho que as pessoas acham que não é trabalho, né? Que é um prazer feminino, né? Mas que não é. E que não é. Mas eu queria refletir, né, essa invisibilidade do trabalho eterno. Né? Acho isso que essa ficha caiu na minha cabeça assim, também há pouco tempo, porque esses incômodos também, acho que como toda mulher acaba chegando também, né, quando eu me via me cobrando porque eu tinha que dar conta de casa, eu tinha que dar conta da universidade, eu tinha que dar conta do trabalho, e eu tinha que produzir. E assim, quem é que disse que eu tinha, né? Eu tenho que fazer as coisas de acordo com o que me cabe, as coisas de acordo com o que eu consiga fazer, né? Então, eu fui começando a dizer, peraí, né? Moramos todos na casa, somos todos adultos, né? E vamos cuidar do que é nosso. Então, vamos colocar todo mundo aí para ser funcional, imagina. Só para refletir que esse recorte da invisibilidade ele ainda fica mais gritante nos recortes sociais, né? Como as mulheres tradicionais de famílias ciganas, né? Mulheres negras. Então, assim, essa invisibilidade é algo que a gente ainda precisa refletir e tirar dessa naturalidade, né? Desses incômodos, e a gente tenha mais tempo, né? Mais tempo. E, assim, fechando só com a minha convidada agora, foi uma mulher incrível, né? Maravilhosa, que nunca parou de sonhar, mesmo sofrendo essas intérpretes também da invisibilidade do seu serviço, do seu trabalho, né? Ela só publicando o seu primeiro livro muito depois, mas escrevendo desde os 14 anos. Agora, né, a Ana Lindos Guimarães Peixoto, ela nunca deixou de sonhar. Né? Ela nunca desacreditou que o servir dela no mundo era muito mais, né? Apesar dela se considerar mais doceira do que escritora. Ela tem um poema que eu gosto muito, né, chamado Todas as Vidas, e ela fala que vive dentro de mim várias e várias mulheres. Então, ela, mesmo com toda a trajetória de vida dela, ela nunca deixou de olhar, né, para essas diversas mulheres dentro dela, né? Então, assim, que esse trabalho invisível que nos é imposto ainda, que a gente ainda precisa estar pontuando, isso não nos impeça de sonhar, né? De vivermos, né, as nossas diversas mulheres, nos nossos diversos espaços, né, a gente queira estar. Obrigada, Anne. Vamos continuar, então, com Bartira? O que você me diz sobre a invisibilidade feminina? Boa noite a todas, né? Acho que só temos mulheres hoje aqui, ou a todes, como preferirem. Agradecer o convite, professora Ângela, e agradecer a presença de todos vocês aqui nesta noite. Então, né, a visibilidade, eu vou trazer também, né, a Caroline e a Elisa Lucinda, né? Eu vou trazer alguns dados dessa pesquisa magnífica que a Caroline Pérez fez, e também a Elisa Lucinda, que é uma poeta, escritora, atriz, capixaba, né? No estado onde eu fui criada, né? Não onde eu nasci, mas onde eu fui criada, e é autora de vários livros, né? Dentre eles O Semelhante, a Poesia do Encontro, escrito em parceria com Rubem Alves, e A Lua que Menstrua. Né? E Elisa Lucinda, ela figura entre os poetas brasileiros mais relevantes do século XXI.
numa lista liderada por nomes, como Augusto Branco e Adélia Prado, né? E ela é extremamente citada dentro dos textos acadêmicos, né? Extremamente referenciada como uma poeta, né? Uma poetisa muito proeminente, né? Do seu tempo, né? Do nosso tempo, né? Ela nasceu em 1958, tem 66 anos, né? Está aí em plena atividade profissional, né? Para a gente que também pesquisa e estuda sobre longevidade, né? Esse daí é um ótimo indicador, né? Que Elisa Lucinda esteja aí atuante. Então, eu trago para vocês alguns dados, né, da Caroline Pérez, desse livro maravilhoso aí, Mulheres Invisíveis, que a Ângela mencionou, e primeiro sobre a falácia, né, do que é a meritocracia, né, dentro do ambiente corporativo e também dentro da academia, né, das universidades, né. Então, como isso vai sendo forjado e moldado para as mulheres, não acreditar, desde da primeira infância, né, desde a pré-escola, para as mulheres, para as meninas, né, que vão se tornar um dia mulheres, não acreditarem na sua própria capacidade de criar e de ser brilhantes, de serem brilhantes, né? Então, isso se foi medido através de uma pesquisa já muito antiga, né, pela que a Caroline traz, né, dentro dos Estados Unidos, em que fotos de professores de ciências eram apresentadas para as crianças, né? E um dado que foi coletado foi que para ser homem, o homem, para ser cientista, ele não precisava ter nenhuma aparência específica. Mas para mulheres serem reconhecidas, né, nas fotografias como cientistas, elas precisavam estar mais distantes. Quanto mais próximas elas estivessem do estereótipo de feminilidade, menos probabilidades de serem reconhecidas, de serem cientistas elas tinham. E com relação às crianças, quando elas era pedido para elas desenharem imagens, né, figuras de cientistas, a maioria das crianças desenhavam homens, né? Em 1960, só 1% das crianças conseguiu representar cientistas mulheres, né? E foi observado que agora, no ano de 1900, na atualidade, né, a partir dos anos 2000, esse número aumentou um pouco, subiu para 28%. Porém, isso se deu entre as crianças mais novas, aquelas que entrando no primeiro ano da escola, né, na pré-escola aos 5 anos. Então, ela observou, dentro das pesquisas dela, que aos 5 anos de idade, as crianças são mais ou menos niveladas. Tanto os meninos quanto as meninas, nessa faixa etária, acreditam que tanto homens quanto mulheres podem ser pessoas brilhantes e cientistas brilhantes. Após apenas 1 ano de escolarização, né, a partir dos 6 anos de idade, essas crianças, essas meninas já deixam de acreditar no protagonismo feminino, na capacidade feminina de serem brilhantes, se são convidadas para participarem de jogos que são dito para elas que são jogos difíceis, né, complexos, elas declinam, né, elas recuam desse tipo de desafio, né? E a partir daí, então, os meninos começam a assumir esse protagonismo de genialidade, de brilhantismo dentro das ciências, né? Na verdade, isso daí são pressupostos, né, e paradigmas que vão acompanhar, né, homens e mulheres, né, ao longo da sua carreira acadêmica, da sua vida como um todo. E não menos importante, né? A gente tem também, dentro desse espectro da meritocracia, análises de dados dentro das empresas, né, de que dizem que, numa análise de 248 avaliações de metadados, atributos que são tidos como extremamente masculinos, né, são muito mal vistos se mulheres detiverem esse tipo de comportamento, né? Então, as mulheres não podem ser agressivas, elas não podem ser consideradas, né, agressivas, estridentes, emotivas e irracionais,
mandonas, né? Porque elas não são, isso não é considerado, não são considerados atributos desejáveis para o feminino, né? Para o exercício da feminilidade. Já para os homens é absolutamente contrário, né? Se um homem ele é agressivo, se um homem ele é arrojado, né? E por aí vai. Ele é um homem que tem perfil de liderança, que pode assumir, né, altos cargos dentro das empresas, né? Então, isso daí é uma pequena amostra, né, desse trabalho que a Caroline Pérez fez brilhantemente, né, que eu retirei alguns dados, né, é só um aperitivo, né, para vocês poderem aí pesquisar depois e ajudar a refletir, né, como que é difícil para nós mulheres assumirmos, né, até o desejo de protagonismo, enquanto nós, né, somos ensinadas a não nos vermos como pessoas, seres humanos, né, capazes de assumir a nossa própria vida, né, e esse protagonismo social, profissional, né, na academia, né, nas pesquisas, né, é extremamente desgastante, né, tem outros dados também que mostram que, na mesma pesquisa da Caroline Pérez, falando que mulheres que abandonaram a carreira, né, por desgaste, por se sentirem desestimuladas, por serem passadas para trás por seus chefes, por seus colegas de trabalho, quando estavam na expectativa de ascender profissionalmente, né, de melhorar de cargo na empresa, de melhorar o salário, né? E aí a tendência de análise masculina, né, do universo masculino, é dizer que é pura e simplesmente por conta da maternidade ou outras questões afeitas ao universo feminino, né? Então, são questões muito complexas, né? Que é extremamente complexo, como a Anne falou, né? Inclusive, né, o cuidado com a casa, né? A dupla jornada de trabalho, enfim. São várias questões que impedem, né, nos impedem, enquanto mulheres, de chegarmos no lugar que nós deveríamos ocupar, né? Porque a gente trabalha, a gente faz um trabalho pesado o tempo todo, mas o tempo todo nos é tirado esse protagonismo de forma bastante cruel, porque a estrutura social, né, permite, né, que a gente se movimenta de forma que desvalorize o tempo todo o nosso trabalho. Obrigada, Martina. Estou aqui assim. A sua fala me lembrou uma reportagem que eu vi, eu estava pesquisando sobre invisibilidade, e não sei se vocês têm conhecimento, para mim foi surpresa, eu não sabia, né, falando sobre Einstein. Não sei se vocês conhecem a história da teoria da relatividade. O Einstein, ele, na escola de física, estudou e tal, e conheceu a esposa dele, Mileva. E ela estudava medicina, passou para estudar física, e ela era a única mulher na turma. Excepcional, assim, excelente, a melhor de todas, a esposa. E aí eles casaram, né, se relacionaram, e ele não era tudo isso, né, mas aí casou com ele e tal, tiveram o primeiro filho. Assim que ela teve o primeiro filho, saiu da escola, não continuou a estudar. Mas eles estavam estudando juntos a teoria da relatividade. Então, né, moral da história, a teoria da relatividade era dos dois. Na primeira versão, o nome dela apareceu. Na segunda, já não estava mais lá, porque não fazia sentido uma mulher ter um nome numa teoria como essas. É demais, né? E aí até a fala da reportagem fala que nada mais justo que algo para ela agora, né? Depois de uma reparação histórica. Isso. Agora, né? Enfim, já começou lá atrás, isso é 1903. Vamos continuar, então. Jussara, o que você acha sobre isso, essa visibilidade feminina? Boa noite a todas. Obrigada, Ângela, pelo convite. Quando eu escutei essa pergunta, o que me veio logo na cabeça foi o esporte, né? Como
somos invisíveis no esporte, né? Vemos que no futebol masculino ele é supervalorizado, né? O país para ver os jogos masculinos, os femininos, às vezes, a gente nem sabe que está tendo os jogos. Temos uma jogadora que foi nomeada 6 vezes para o grande prêmio, né, no futebol, que é a Bola de Ouro, sendo que dessas 6, 5 foram consecutivas. Uma jogadora que bateu o recorde do Rei Pelé com a camisa da seleção em gols, e nem por isso ela é chamada de Rainha Marta, né? Então, para os homens, é esticado os tapetes vermelhos, mesmo que eles vivam mais no chão do que em cima do gramado e jogando bola lindamente, e as jogadas femininas ninguém valoriza, ninguém vê. E aí também me trouxe a minha convidada, que se viva estivesse no dia 14, estaria comemorando 110 anos, que com o livro Quarto de Despejo, que foi, né, publicado em 1960, no ano em que eu nasci, que vendeu 10 mil cópias em 4 dias, 100 mil cópias em um ano, e dão o valor por essa vendagem, um livro que foi traduzido em vários idiomas, a quem a conheceu, que foi o jornalista Otávio, porque era um homem branco e letrado, né? Então, eu fiquei até me perguntando, será que ela não tinha, a sua obra não tinha valor? A sua obra só tinha valor porque foi um jornalista branco? Se não tivesse valor, acho que não teria vendido tanto e não teria sido traduzido em tantos idiomas, né? Então, a minha convidada, né, uma mulher preta, pobre, favelada, mãe solo, né, que escrevia o que acontecia na sua comunidade, né? Colocava ali o que a política fazia com os pobres, né? E Altálio ele queria falar sobre a vida na favela. E quando conheceu a Carolina, vendo os seus escritos, que eram livros, cadernos que ela recolhia como catadora de lixo e separava, e ali ela bebia desse saber, ele falou, não preciso pesquisar nada, está tudo escrito aqui, porque era uma forma de diário, né? E tem uma fala dela, uma fala nem é dela, né, da convidada da Ângela, porque grandes nomes como Clarice Lispector elogiavam a escrita de Carolina, né? E Carolina dizia que escritora de verdade era Clarice Lispector, no qual a Clarice responde: escritora de verdade é Carolina, que conta a realidade, né? Então, tem uma fala muito interessante da Carolina que ela diz: escrevo a miséria e a vida infausta dos favelados. Eu era revoltada, não acreditava em ninguém. Odiava os políticos e os patrões, porque o meu sonho era escrever. E o pobre não pode ter ideal nobre. Eu sabia que ia angariar inimigos, porque ninguém está habituado a esse tipo de literatura. Seja o que Deus quiser, eu escrevi a realidade. Então, o meu respeito aí, né, minha admiração por essa mulher que foi atrás dos seus sonhos, né, do seu propósito, né, passando por cima de toda essa
força, digamos assim, não sei se essa é a palavra certa, da sociedade querendo tornar ela invisível, né? Para sendo mulher, pobre e favelada. Obrigada, Jussara. Agora eu passo de volta para a Ângela. Então, obrigada, Betânia. Sim, a minha convidada, Clarice Lispector, era uma mulher transgressora, corajosa, irreverente, bonita, inteligente. E uma das coisas que ela gostava de dizer, naquela época, porque ela veio a falecer em 1977, né? Então, nas décadas de 50, 60, por aí, ela dizia o seguinte: liberdade é pouco, o que eu desejo ainda não tem nome. Mas uma mulher vir a público para falar isso, se em 2000 e talvez 2015, já não me recordo exatamente a data, né? Se veio a público para dizer que mulheres deveriam ser belas, recatadas e do lar, imagine ela falando isso naquele período, né? E ela seguia em frente falando exatamente o que ela desejava falar e escrevendo o que ela desejava escrever. É bem verdade que ela não tinha as adversidades, né, da vida da Carolina, né, de Jesus, que a Jussara descreveu aí, porque ela era uma mulher das camadas médias da população, né, na realidade das camadas abastadas, e tinha um círculo social no campo diplomático, enfim, mas mesmo assim, para as mulheres, isso era muito difícil, né? Então, como as pessoas foram chegando em momentos diversos, eu vou voltar aqui, né? Nós estamos trabalhando com as ideias de um livro chamado Mulheres Invisíveis, o viés dos dados de um mundo projetado para homens. Como normalmente a presença majoritária dos nossos grupos é de arteterapeutas, e nós temos muitos grupos de mulheres, informação também é terapêutico. Aliás, às vezes, informação é a diferença entre vida e morte. E aí, uma das coisas que me chamou muitíssimo a atenção, porque eu estou lendo esse livro assim, eu leio, releio, eu tento digerir, né? Tem algumas coisas que eu não considero que elas sejam possíveis de serem digeridas, e um desses dados, né, que essa autora coloca, a Carolina Criado Pérez, é o seguinte: a indústria farmacêutica faz majoritariamente as suas pesquisas em corpos masculinos. Porém, aí aquela música, porém ela vende o resultado das suas pesquisas para corpos femininos também. Imagina, que detalhe, não é? Estamos falando de invisibilidade. Mas isto é uma coisa muito séria. Isto é uma coisa seríssima, né? Precisamos conversar sobre isso. Os corpos são diferentes, a fisiologia é diferente, os hormônios, o sistema glandular é diferente. Gente, mas o remédio é igual? Como pode? Não deveria poder, não é mesmo? Mas, no campo da invisibilidade, aí temos. É o cardápio que está servido. Vou devolver para você, Betânia. É o que ela diz, né? É a presença ausente do feminino, né? Presença ausente do feminino. Mas esse livro traz muitos registros assim que a gente lê, relê e custa acreditar que está vendo aquilo, né? Mas é muito real, né? É como se a gente tivesse sem perceber as coisas. O tempo todo tem isso, né? O tempo todo, seja num banheiro de teatro, né? Que um banheiro feminino, um masculino, isso está na legislação, mas não é para ser assim, né? Porque muitas mulheres precisam de mais banheiros, né? Filas e filas de mulheres. Acabou a peça de teatro, aquela fila quilométrica, né? Crianças junto com a mãe, né?
E aí, então, tinha que ser diferente, né? E aí nós somos chamadas de mijonas. Exatamente. Então, tem que fazer o quê? Uma mudança nessa legislação também, né? Aí eu falando como arquiteta aqui, né? Mudança na legislação, fazer uma nova, uma nova olhar sobre isso, né? Mas isso aí, ó, é pano para manga. Vamos começar, então, com a pergunta específica, né? Aí vou começar com a Anne. Anne, conte uma situação específica que você tenha percebido essa invisibilidade. Você viu, você leu, alguma coisa assim. Bom, com relação a essa pergunta, eu vou trazer a minha convidada, né? Que ao longo da trajetória dela teve muitos desafios, né? A Cora, ela começou a escrever, como eu falei, aos 14 anos, né? E ela chegou a publicar o conto dela em 1908 no jornal Poemas, né? A Rosa, criado com ela e com algumas amigas. Em 2010, o seu conto A Tragédia na Roça foi publicado no Anuário Histórico e Geográfico do Estado de Goiás, ela já usando o pseudônimo Cora Coralina. Mas aí ela casou, né? Casou em 1911, né, com um advogado divorciado, e em 1922 ela foi convidada a participar da Semana Moderna de Arte, mas ela foi impedida pelo marido. E aí, ele, quando faleceu, em 1934, foi quando ela, para criar os filhos, né, fazendo doces, primorosos doces, ela começou a desenvolver os seus textos, né? Em 51, ela chegou a se candidatar a vereadora, né? Passando 5 anos, ela resolveu voltar para a cidade natal. Lá em 1959, já aos 70 anos, ela resolveu aprender datilografia para poder melhorar a distribuição dos textos delas, né, das poesias delas, para poder começar a entregar para os editores. E aí a Cora, só em 1965, publicou o seu primeiro livro, né, o Poema dos Becos de Goiás, Histórias Mais, já com 75 anos. E o que me deixa intrigada é que ela só veio ganhar notoriedade pública quando Carlos Drummond de Andrade, já em 1980, falou sobre ela, sobre o trabalho dela, que tem aqui até nesse livrinho, que foi o segundo livro dela, o meu livro de cordel, que está na orelha, dizendo assim, que a Cora Coralina, para mim, é a poetisa mais importante de Goiás, mais que o governador, as excelências, os homens ricos e influentes do Estado. Cora Coralina é um admirável brasileiro, né? Ele ainda trouxe essa conotação masculina, né, para ela, como se isso fosse validá-la, né? E a Carolina Pérez, ela fala um pouco sobre isso, né? Sobre essa validação do gênero, né? De como a gente coloca o gênero, né? E ela, acho que é na página 41, se eu não me engano, esse livro, como a Ângela falou, ele é bem denso, né? A leitura dele tem que ser, assim, bem devagar, para a gente assimilar, né, e as fichas irem caindo. Ela fala assim que durante muito tempo consideramos as mulheres como desvio da humanidade padrão, e isso permitiu que elas se tornassem invisíveis. É hora de uma mudança de perspectiva, é hora das mulheres serem vistas. E aí a minha história, né, específica, ela veio de uma conversa com um colega de trabalho que me disse assim que a mulher dele não precisava trabalhar, porque ele fazia questão que ela ficasse em casa, só em casa com os filhos, né? E isso, assim, me intrigou, porque assim, como assim, só em casa? Como se ela não trabalhasse em casa, né? Como se, né? E como é cômodo para ele ter essa serviçal em casa, né? Limpando, cuidando dos filhos. Aí eu fiz uma listinha do que ela fazia, né? Ela cuidava integralmente dos 3 filhos, ela limpa a casa era impecável, ela cozinhava todos os dias, café da manhã, almoço e janta. A roupa das crianças era super cheirosa, as crianças eram, né, são bastante admiradas, porque elas são bem cuidadas, né? E o elogio é sempre para esse lado, né? Como as crianças são bem cuidadas. Ela ensina a tarefa dos filhos, ou seja, né, é uma professora particular. E ela leva as crianças para a escola, motorista, né? E o mais interessante, né, é que ele, quando tirou férias, ele foi fazer um outro curso, ele aproveitou as férias para fazer um novo curso, porque ele tinha tempo sobrando. Quer dizer, ela não tira férias, ela trabalha para ele, né, ela não tem remuneração nenhuma, e aí você vê que ele ainda tem
essa fala, né, de dizer, mas minha mulher só fica em casa, né, e voltando lá para Cora, tem um poema dela que está aqui nesse livro do Cordel, meu livro de Cordel, que fala das pedras, que ela diz assim: ajuntei todas as pedras que vieram sobre mim, levantei uma escada muito alta e no alto subi, teci um tapete floreado e no sonho me perdi. Ela começou a viver depois que o marido faleceu, né? Ela começou a se encorajar, a movimentar o sonho dela e virar toda essa potência que ela é, né? Porque a poesia dela é viva, está viva e ela ressoa, depois que ela teve essa liberação, né? Então, isso me faz muito refletir esse poder, né, que é dado aos homens de validar, né, os nossos sonhos, os nossos lugares, os nossos trabalhos, né? Triste, né? Então é isso, assim. Vamos pensar, né, nessa validação que esses termos masculinos também nos são inferidos para que a gente tenha acesso, né? Para poder e começar a mudar isso, transformar isso, né? Obrigada, Anne. A gente lendo esse livro, a gente vai percebendo coisas que a gente vai, assim, ao longo da vida, vai vendo e não percebe, né? E eu me deparei com algo que eu via o tempo todo, né? Preenchendo requerimento, né? Registro de imóveis, né? Fulano de tal e outra. A mulher é sempre a outra, né? Nunca era o contrário, né? A Maria e outro, não. O homem primeiro e outro. E eu preenchia isso normal, assim, toda. E aí eu falei, nossa, eu vi isso a vida inteira, preenchendo requerimento. E agora despertei, né? Falei, olha como é que é absurdo, né? Mas a gente passa como uma coisa banal e normal, e não é, né? Vamos lá. Bartira, conta pra gente uma situação específica que você tenha percebido essa invisibilidade. Eu vou contar para vocês uma história. Eu fiquei, né, tentando encontrar uma história e lembrei de uma história da minha infância, né, desde tenra idade, quando eu percebi como que o machismo, né, é pernicioso, né, a invisibilidade das mulheres, né, nossa, enquanto mulheres, começa ainda na infância, né. E eu tive uma fase na vida que eu queria ser menino. Mas foi quando eu percebi que não tinha nada a ver com identidade de gênero, tinha a ver com o poder que os meninos tinham, né? Eles podiam brincar de coisas mais legais, que eu julgava mais legais, né? Que não era só brincar de boneca, que eu não achava muito interessante. E eles podiam fazer coisas que eu não podia, porque desde muito cedo eu ouvia, isso não é coisa para menina, você não pode fazer porque você é menina, você não pode isso, não pode aquilo porque você é menina. E aí eu me lembro de ter passado muito tempo com esse desejo, né? E eu tive uma fase também que eu gostava de usar as cuecas do meu padrasto. E aí eu ia para a praia, para a piscina, para a natação, com as cuecas dele, porque eu queria ser um menino. E aí, só que eu tinha uma identidade feminina, né, forte sendo trabalhada dentro de mim, né, com uma mãe feminista, com uma mãe, né, bastante empoderada, né, e protagonista de ocupando vários lugares profissionalmente, né. Aí eu me lembro até que um dia que eu fui para a praia e eu estava com essa cueca do meu padrasto, que era enorme em mim, eu era uma criança de, sei lá, 5 anos, e aí um menino me chamou de menino. Um garotinho que eu estava brincando na praia falou que eu era um menino. Aí eu não quis mais brincar de ser menino. Falei, não, isso daí eu não quero mais. Aí eu voltei a ser, digamos, né, entre aspas, menina, né, me identificar como uma menina, mas sabendo, né, o preço que eu teria que pagar, né, por ser uma menina, né, por ser uma mulher, por ter uma identidade de gênero feminina, né, e uma identidade como mulher, né? Então, essa é uma das grandes histórias, né, que eu vejo como essa história da invisibilidade
desde a infância, né, na escola, né, do brilhantismo, né, e do protagonismo da própria história, né, como que isso reflete, né, como que isso refletiu em mim, como essa falta de brilhantismo e de protagonismo refletiu no meu desejo, né, na infância de ser um menino, né, porque eu achava que os meninos podiam fazer tudo, né, então eu também queria ser um menino, eu não queria ter a restrição do não pode porque você é uma menina, né. Então, com isso, eu gosto muito para afirmar, né, a minha compreensão do universo feminino, né, enquanto mulher, e das invisibilidades femininas de um modo geral, né, eu gosto muito vou ler para vocês um trechinho da poesia da Elisa Lucinda, né, que se chama Aviso da Lua que Menstrua. Moço, cuidado com ela. Há que se ter cautela com essa gente que menstrua. Imagine uma cachoeira às avessas. Cada ato que faz, o corpo confessa. Cuidado, moço. Às vezes parece erva, parece era. Cuidado com essa gente que gera, essa gente que se metamorfoseia, metade legível, metade sereia. Barriga cresce, explode humanidades e ainda volta para o lugar que é o mesmo lugar. Mas é outro lugar. Aí é que está. Cada palavra dita, antes de dizer, homem, reflita. Sua boca maldita não sabe que cada palavra é ingrediente que vai cair no mesmo planeta panela. Cuidado com cada letra que manda para ela. Está acostumada a viver por dentro, transforma fato em elemento, a tudo refoga, ferve, frita, ainda sangra tudo no próximo mês. Isso aí é um trechinho desse poema, né, da Elisa Lucinda, e que eu acho que, para mim, né, reflete muito o poder, né? O poder feminino, e eu acho que é nessa direção que a gente tem que ir em busca, né? De enaltecer ou de puxar, né? Concentrar essas potências para poder explodir no mundo com poesia, com alegria, com leveza também, por que não, né? Mas com muita firmeza, né? Porque não é fácil se estabelecer nesse mundo, né, tão hostil às mulheres, né? Então eu acho que cada uma de nós, dentro das suas, né, do seu raio de atuação, né, dentro da tua profissão e dos teus desejos e das suas vontades, né, pode sim criar, né, formas de ser, né, e viver menos invisível, né? Com mais autonomia e com mais identidade no mundo, né? Não a falta de autonomia, a falta de identidade, a invisibilidade não é criada absolutamente por nós, né? É criado por esse mundo masculino, né? Machista, enfim, que vai nos afogando, né? Nos soterrando de alguma forma, né? E o que nós mulheres precisamos é dessa saída coletiva, né? Essa é a compreensão que eu tenho, né? Para superarmos todas, né, juntas, essa invisibilidade. É isso. Betânia, obrigada aí. Obrigada, Bartira. Você trouxe para a gente. Obrigada. Obrigada. Jussara, e você? Uma situação específica que você tenha percebido, essa invisibilidade? Olha, eu confesso que eu demorei, né, a achar uma situação específica onde eu tenha me percebido invisível. Mas depois que eu percebi uma, comecei a perceber várias, né? Porque é uma coisa tão sutil, né? E a gente demora mesmo a cair a ficha, né? Eu trabalhei, né, como secretária, meu primeiro emprego como secretária, e quando mudou a direção, ele me tirou do cargo de secretário e me colocou como RH. Como secretária, eu tinha, né, acesso às reuniões, receber as pessoas, e aí ele me tirou, colocou a recepcionista, que era mais nova e branca, né? E trabalhando no RH, eu trabalhava, vamos dizer, subordinada a um homem, que era um contador já longevo,
mas que era totalmente desatualizado. Então, eu tinha que fazer e refazer, quando chegava no sindicato, está errado, volta, refaz, volta, refaz. Aí, cansa, né? Eu falei, não, vou me especializar para poder passar por esse papel de incompetente, né? E quando eu fazia o trabalho sozinha, o diretor nunca queria assinar, porque não tinha o aval do homem, do contador, né? Até que eu comecei a me rebelar, me falar, não vou, manda outra pessoa, mas eu não vou. E depois uma outra coisa foi, ele passou a pedir documentos quase na hora do final do expediente, o que atrasava a minha volta para casa, morando no centro, né? Trabalhando no centro da cidade, morando em Bangu, então o meu deslocamento era demorado. E aí, uma noite, eu virei e falei assim, vou lhe dar esse documento amanhã de manhã, porque quando o senhor chegar, esse documento vai estar na sua mesa. Eu tenho que ir para casa. Você tem homem? Aí eu, não lhe interessa nem a você, nem a ninguém. Então, se eu tivesse um homem, eu podia sair cedo para casa. Se eu não tive, se eu não tivesse, eu poderia ficar ali trabalhando até tarde da noite, porque ele queria. E aí, claro, fui convidada a me retirar, né, do escritório. E agora, nessa nossa conversa, me veio também uma pessoa muito ilustre, né, a doutora Anice da Silveira, né, que também foi colocada num lugarzinho onde ninguém queria, numa sala suja, cheia de coisas, né, para não ser vista nem ouvida, né? E tem uma frase... Oi, Ângela. Não, até porque ela era considerada a doida de plantão, né? A louca de plantão, né? Porque é aquela mulher que levava a arte para dentro da instituição psiquiátrica, né? Que foi a única da turma de 180 homens, né? E ela era considerada assim totalmente fora da casinha, né? Com certeza. E aí tem um trecho, né, da minha convidada que diz assim: o senhor Manuel apareceu dizendo que quer casar-se comigo, mas eu não quero, porque já estou na maturidade. E depois, um homem não há de gostar de uma mulher que não pode passar sem ler, e que levanta para escrever e que deita com lápis e papel debaixo do travesseiro. Por isso é que eu prefiro viver só, para o meu ideal. Então, ela, né, não se permite se tornar invisível. E tem um trecho aqui que ela diz assim: quando eu era menina, o meu sonho era ser homem. Lembrei de você, da sua fala, Paty. Quando eu era menina, o meu sonho era ser homem, para defender o Brasil. Porque eu lia a história do Brasil e ficava sabendo que existia guerra. Só li os nomes masculinos como defensores da pátria. Então eu dizia para minha mãe: por que a senhora não faz eu virar homem? Ela dizia: se você passar por debaixo do arco-íris, você vira homem. Quando o arco-íris surgia, eu ia correndo na sua direção. Mas o arco-íris estava sempre distanciado, igual os políticos, distante do povo. Eu cansava e sentava. Depois começava a chorar. Mas o povo não deve cansar, não deve chorar. Deve lutar para melhorar o Brasil, para nossos filhos não sofrer o que estamos sofrendo. Eu voltava e dizia para minha mãe: o arco-íris foge de mim. Obrigada, Jussara. Bom, agora eu vou passar para a Ângela, que a gente já está chegando nas considerações finais.
Nossa, mas a gente tem muita história ainda, né? É, essa questão, né, da pergunta específica, né, assim, relate uma situação, sim, mas a gente tem um rol, né? Se é aquele rolo que você vai desenrolando, né, uma bobina de papel craft. Mas, assim, como eu não quero me distanciar da questão dos grupos arte-terapêuticos, né, que são espaços de criação e informação, né? Então, eu vou compartilhar uma história que eu me vi envolvida. É uma daquelas histórias que elas ficam para serem digeridas, mas que, né, a digestão ela é sempre um pouco mais difícil. Há uns meses atrás, eu participei da organização de um evento, e entre as múltiplas tarefas que havia no evento, havia a questão de servir coisas para os convidados, comidinhas, bebidas, etc. E aí eu terceirizei uma encomenda de uma comidinha gostosa que eu tinha visto e que eu achava assim muito bonitinha e que eu achava que as pessoas iam gostar e que era muito saborosa. E realmente recebi a encomenda lindamente organizada, tudo muito gostoso, e foi consumido assim tudo, até o último grão. E aí precisava ser pago. Como eu não conhecia a pessoa, eu estava sendo intermediada a encomenda, eu pedi, então, a quem estava intermediando que me fornecesse os dados bancários de quem tinha feito a comidinha. E aí, para minha surpresa, me forneceram os dados bancários de um homem. Aí eu falei assim, mas eu acho que houve um engano, porque não foi um homem que fez a comida. E essa conta, ela não é conjunta. Aí a resposta que eu recebi foi assim, não tem engano, não. É que a pessoa que fez, ela não tem conta em banco. Esses dados são do marido. Eu falei, mas a pessoa fez o trabalho, aí ela vai botar o dinheiro numa conta que ela não tem acesso, ela não pode mexer. Vamos fazer o seguinte: a gente avisa para ela que ela pode rapidinho abrir uma continha de poupança. Como eu não sou nativa digital, não me ocorreu que ela podia fazer mais rapidinho ainda no celular uma continha digital. Mas eu queria resolver aquela situação. Aí a resposta que eu recebi foi a seguinte: não, eu não. Isto é um arranjo do casal. Eu não sou feminista. Cai rapidamente o pano, fecha assim, né? A cena. E aí ficamos assim, né? Eu não conhecia a pessoa, a coisa toda estava sendo intermediada, o dinheiro foi parar na conta do marido. Eu, particularmente, não considero isso absolutamente um arranjo de casal. Eu considero que isso está dentro daquele leque assim vastíssimo das pequenas violências do cotidiano. Tem as grandes violências do cotidiano, tem as pequenas violências, porque você trabalhar, fazer bonito, fazer gostoso, entregar, enfeitar, e você não poder movimentar o dinheiro do seu trabalho, por favor, não me chamem isso de arranjo de casal, porque, né, isso pode ter muitos outros nomes. Arranjo de casal não me parece adequado. E eu penso que, como terapeutas, nós temos responsabilidades sociais. Nós temos responsabilidades sociais. Né? Eu não sei que história tem essa mulher e por que ela nunca teve uma conta em banco. Era 2023, meados do segundo semestre de 2023, a pessoa não tem uma conta em banco? Como que é isso? Né? Como que é isso? Tem alguma coisa. Né? São muitas formas de invisibilidade. Aí, assim, eu fico pensando, aí a pessoa precisa de um dinheirinho que ela. Aí faz como? Será que você pode me dar aquele dinheiro que está dentro da sua conta, referente ao trabalho que eu fiz, e você guardou o produto do meu trabalho? Mas isso não é uma interação natural, não é uma interação justa, não é uma interação adequada.
né? E eu prefiro não chamar isso de arranjos de casal. E assim, como essa semana, né, e a semana passada tem saído muita reportagem sobre interações entre feminino e masculino, saiu uma reportagem muito interessante falando das artistas que ganharam o Oscar e que o casamento delas não sobreviveu por mais de um ano, porque muitas delas, né, o casamento não sobreviveu, porque seus companheiros, olha, nem eles ficaram contentes, nem eles ficaram orgulhosos, nem eles acharam bacana que a pessoa tivesse ganho o Oscar. O incômodo deles era tão grande que o casamento não resistiu. Quer dizer, a gente está rindo aqui, mas não sei se a gente deve realmente rir ou tem alguma outra alternativa, né? Informar, conversar sobre isso, enfim. Betânia, vou devolver para você. Eles não aguentaram o brilho do Oscar. Exatamente. Bom, vamos para as nossas considerações finais. Vou começar com a Anne. Anne, suas considerações. Primeiro que eu adorei estar nessa roda, assim, que histórias interessantíssimas, né? Eu adorei também a minha convidada, a Cora. Eu não conhecia a história dela assim, nessa perspectiva, e que poder, né? Muito poderosa, né? A Cora, ela fez da história dela uma poesia, né? E ela fez tudo o que ela quis, e ela comprou a casa que ela quis, ela criou os filhos dela, ela fez as poesias, ela foi a mulher de todas as vidas, né? E a Cora, ela tinha esse espírito, né, de resiliência, de fortaleza, de dizer, eu posso, eu vou fazer, e fez, né? E eu queria trazer, para finalizar, um poema que ela fala, que ela chama A Procura, que ela dizia assim: andei pelos caminhos da vida, caminhei pelas ruas do destino, procurando meu signo. Bati na porta da fortuna, mandou dizer que não estava. Bati na porta da fama, falou que não podia atender. Procurei a casa da felicidade. A vizinha da frente me informou que ela tinha se mudado, sem deixar novo endereço. Procurei a morada da fortaleza. Ela me fez entrar, deu-me veste nova, perfumou-me o cabelo, fez-me beber de seu vinho, e eu acertei o meu caminho. Então, ela era essa pessoa arretada, que não tinha medo de nada, né? E foi lá e bebeu a vida como vinho, né? Então, que a gente tem essa fortaleza da Cora também, para beber a nossa vida como vinho, que a gente não deixe esses percalços e isso tudo aí, né, dessa sociedade patriarcal nos frear, porque o mundo é feminino, queiram eles ou não. Então, a gente vai brilhar, a gente vai ganhar Oscar, a gente vai estudar, a gente vai fazer o que a gente quiser, porque o mundo é nosso, né, também. Então, que a gente tenha essa força, essa fortaleza da Cora. Muita gratidão, parabéns a todas pelo dia, pelos dias, pelo ano, pela vida de ser mulher. Eu honro todas vocês. Obrigada, Anne. Vamos continuar, então, com Bartira. Suas considerações. Eu vou lançar para vocês, ler para vocês uma pergunta que a Caroline Pérez faz no livro dela. Ela pergunta, mas por que deveríamos aceitar que o modo como os homens fazem as coisas é o modo como eles se veem é o modo correto, né? Então, acho que a gente tem que começar a se perguntar, né, enquanto mulheres, né, como é a forma que a gente quer fazer, liderar e assumir esse protagonismo para longe desse sistema, né, patriarcal, opressor que nós, né, ainda hoje na contemporaneidade vivemos, né? E para isso eu vou ler uns últimos versos aqui da Elisa Lucinda, porque eu acredito do poema que se chama O Semelhante, Poema do Semelhante. Esse Deus, soprador de karmas, deu de me fazer
parecida, aparecida, santa, puta, criança. Deu de me fazer diferente, para que eu provasse da alegria, de ser igual a toda a gente. Esse Deus deu coletivo ao meu particular, sem eu nem reclamar. Foi ele, o Deus da par essência, o Deus da essência par. Olha, não fosse a inteligência da semelhança, seria só o meu amor, seria só a minha dor, bobinha e sem bonança, seria sozinha minha esperança. Então, minha esperança, ela reside no coletivo, né? Eu sempre falo isso, né? Que para mim a esperança, a saída para nós, né, enquanto humanidade, né, enquanto mulheres principalmente, são as construções coletivas, né? São as formas, né, de subsistência, de sobrevivência e de trabalhos, né, criativos, com arte-terapia, em trabalhos coletivos, né? Eu acredito muito nisso, né? Eu acho que as formas, né, que a gente tem de atuar, né, de intervir socialmente hoje, pela via do coletivo, trazendo, né, a arte-terapia, a arte, a criatividade para os locais de acolhimento, para mulheres vítimas de violência, né, para mulheres que precisam, né, ter independência financeira, né, porque muitas mulheres não têm essa independência, independente se sofrem ou não violência doméstica, né, se estão submetidas a situações de extrema violência, né, de risco de morte por conta disso, né, risco de feminicídio, né, eu acho que a gente precisa, né, pensar, né, nisso que eu acredito, né, nessa saída aí coletiva para as questões do feminino, né? Trazer, estar mesmo em roda, né? Para discutir as questões e também as alternativas. É isso. Muito obrigada. Obrigada, Bartira. Vamos agora para a Jussara. Suas considerações, Jussara. Eu, depois dessas perguntas todas, eu fiquei me fazendo as seguintes perguntas. Eu mesma já quis ficar invisível, eu já fiz algo que tornei outras mulheres invisíveis. Eu acho que também essas perguntas que a gente deve se fazer, né? Como arte-terapeuta e cuidando de mulheres, eu vejo que algumas chegam tão invisíveis que elas nem se enxergam pela essa violência psicológica masculina, né? Para elas se enxergarem pessoas, né? Um ser único, é tão difícil, porque, né, essa invisibilidade, né, vem ao longo dos anos delas, né, muito, muito presente. Então, são perguntas que eu me faço, né, e lendo esse livro, que, como a Ângela falou, não é um livro muito fácil, tem hora que chega a dar aquele bolo aqui no estômago, um soco, né? E eu me fiz a seguinte pergunta. Ela fala muito, né, as percentagens da Europa, né, dos Estados Unidos. Aí eu fiquei, se ela falar do Brasil, acho que vai estar 100% em quase todos, né? Porque eu não sei se vocês estão acompanhando, né? O caso da Maria da Penha, né? Que estão querendo torná-la invisível, né? A sua luta, a sua batalha por tornar a lei, né? Que protege a mulher. E como é que querem derrubar essa lei, né? Para que possa nos tornar mais ainda invisíveis e não só se a gente se tornar invisível, a gente também se torna sem voz, né? Então, como que é para a gente, acho que, prestar bastante atenção nas sutilezas, né? Porque aquilo que é escancarado, a gente vê logo e, epa, esse eu não quero, não. Mas e as coisas sutis, né? Eu acho que a gente tem que ficar atento. E, para terminar, eu vou trazer aqui um poema da Carolina,
que diz: muitas fugiam ao me ver. Muitas fugiam me ver, pensando que eu não percebia. Outras pediam para ler os versos que eu escrevia. Era papel que eu catava para custear o meu viver. E no lixo eu encontrava livros para ler. Quantas coisas eu quis fazer, fui tolhida pelo preconceito. Se eu extinguir, quero renascer, num país que predomina o preto. Adeus, adeus, eu vou morrer. E deixo esses versos ao meu país. Se é que temos o direito de renascer, quero um lugar onde o preto é feliz, né? E a minha convidada, né? Ela saiu, né? Ela foi, me lembrou o Ouroboros, né? Era catadora de lixo, teve um pouco sucesso, depois a recaída de novo e ela morreu catando lixo para sobreviver. Hoje em dia, né, ela é mais reconhecida, mas não está mais viva para usufruir disso. E nesse ano, né, que ela faz 110 anos, está sendo lançado uma história em quadrinhos, né, sobre ela, sobre o quarto de despejo, né, aonde vai estar a oportunidade as crianças lerem, porque a história em quadrinho aí me animam a ler, né, do que um livro, né? E que bom, né, que possam ver o quanto simples foi que essa mulher escrevia, né? Porque só tinha o segundo ano, mas a realidade que continua atual, né? Uma realidade que não é passada, é atualíssima, né? Com as mulheres pretas faveladas. Gratidão a todas e feliz dia, né? Como a Anne falou, amanhã, hoje, todos os dias, todos os anos, né? Viva para nós. Apesar que eles não gostam muito, né? Porque sempre tem uma piadinha assim. Ah, não vai me dar os parabéns? Eu, por quê? Ah, hoje é dia do homem. Dia do homem é dia de todos os santos. Aí eu, presta atenção, fala sério, né? Obrigada, Jussara. E obrigada a todos que estão aqui. Já vai fechando, né, a nossa roda. Eu vou deixar aqui um trecho de um poema da Cecília Meirelles, minha convidada, A Última Cantiga. Ainda que sendo tarde e em vão, perguntarei por que motivo tudo quando eu quis de mais vivo tinha por cima escrito não. Então, né? Assim, antes da gente se despedir, tem duas coisas que eu queria deixar para o pensamento, né? A reflexão, né, de todos e todas, quer dizer, não tem todos aqui hoje, só o ônibus das pessoas, né? Mas vamos lá. O ano passado, uma mulher de 80 anos foi votada para a Academia Brasileira de Letras. E aí, como ela era, além de escritora, ela era e é, né, uma feminista, ela entrou na Academia Brasileira de Letras e botou a boca no trombone e tornou público que a Academia Brasileira de Letras tem 126 anos, 126 anos, e só 10 mulheres ao longo dos 126 anos. Faço a conta rápida, quem é bom de matemática, né? Assim, 126 anos, só 10 mulheres entraram ao longo de 1 século e 26 anos. E aí essa mulher, ela, assim, na comemoração da entrada da Academia Brasileira de Letras, ela escreveu um livro sobre identidade que se chama assim, Quem é Heloísa Teixeira?
E essa mulher foi conhecida durante muitos e muitos e muitos anos, pelo menos uns 50, como Heloísa Buarque de Holanda, que era o nome da família do marido. Então, já que estamos falando de invisibilidade, nós não temos o costume civil de, no casamento, as mulheres colocarem o nome dos homens e os homens colocarem o nome das mulheres, não é verdade? Ué, por que, que a mulher, né? Algumas, inclusive, tiram o nome das famílias de origem e colocam o nome de um homem. Mas é o que é isso? É registro de propriedade, como a Betânia estava dizendo, a outra parte? Aí a pessoa perde o sobrenome de origem, passa a ser conhecido por um... E isto é naturalizado? É naturalizado, mas isso não é natural. Né? E aí, para fechar, eu trouxe uma poesia da minha convidada, que viveu, né, até 1977, e ela escreveu uma poesia sobre identidade que se chama Eu. Então, ela diz assim: sou composta por urgências. Minhas alegrias são intensas, minhas tristezas absolutas. Entupo-me de ausência, esvazio-me de excessos. Eu não caibo no estreito. Eu só vivo nos extremos. Pouco não me serve. Médio não me satisfaz. Metades nunca foram o meu forte. Todos os grandes e pequenos momentos, feitos com amor e com carinho, são para mim recordações eternas. Palavras até me conquistam temporariamente, mas atitudes me perdem ou me ganham para sempre. Suponho que me entender não é uma questão de inteligência, e sim de sentir, de entrar em contato. Ou toca ou não toca. E isso, ela se deu ao desfrute de escrever numa época que a mulher nem falava nada, nem coisa nenhuma, escreveu, publicou e está aí. E como eu abri com essa fala dela, eu vou encerrar dizendo: Clarice Lispector dizia, mas isso vale para todas, inclusive para nós, para todas que estão na roda, minha palavra é meu domínio de mundo. Então, vamos usar a nossa palavra. Né? Se a palavra é imagética, se é mesmo a palavra escrita, se é a palavra criativa, vamos abrir os espaços de interlocução para que as mulheres falem. Para que as mulheres falem, para que elas escutem as outras e para que elas percebam que tem coisas que não são naturais, não. Não são naturais, não. Né? Aqui no Brasil tem um costume, não sei se em outros países, de ferrar traseiro de boi com uma marca. É um ferro em brasa. Né? Aí agora, na semana passada, em São Paulo, saiu uma lei de direitos animais que não pode mais ferrar o traseiro do boi com a marca do dono. Olha, gente, mas será que a pessoa tem que carregar o nome de uma família que não é a dela? Só porque ela casou no civil, também não é arrastar a marca do dono? Assim, se fosse um intercâmbio, toma meu sobrenome que eu fico com o seu. Quando não estiver valendo mais essa interação, cada um retoma o seu sobrenome de origem. Mas não é assim que funciona na prática, né? Então, obrigada a todos, obrigada às convidadas. Isto é um assunto que ficaríamos aqui 10 anos conversando. Né? Então, um ótimo dia das mulheres que nós construímos do jeitinho que a gente quer construir. Melhor não ficar esperando nem os parabéns, nem os cumprimentos, nem o jeito que vai ser. A gente inventa, não é? Porque a nossa palavra também é o nosso domínio de mundo. Bye, bye.